Bem pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai ver uma ferramenta muito interessante que a Microsoft lançou esses dias, final de junho, para o Windows, que é o que? Ele vai tentar, geralmente funciona, recuperar arquivos e até pastas que foram deletadas permanentemente até da lixeira. Então, por exemplo, você formatou um pendrive, você formatou um HD externo, você deletou um arquivo permanentemente no Windows sem querer. Então a Microsoft lançou o Windows File Recovery para tentar resgatar esse arquivo ou estas pastas. Vamos ver como é que funciona. Primeiro, para fazer, você tem que usar o Windows 10 e tem que ter uma versão específica do Windows ou posterior. Então você vem aqui no Microsoft Store, tá? Aqui ó, você vem aqui, digita Store, clica aqui na Microsoft Store, vai em pesquisar, você vai colocar o Windows File Recovery. Ele vai aparecer logo aqui, ó, vai sugerir o programa, você clica. O meu já instalei para facilitar, mas eu estou seguindo aqui para vocês verem. Aqui vai estar instalar, você instala, tem que ter uma conta Hotmail ou Outlook, um e-mail, você instala e vai tranquilamente. Os requisitos do sistema, ó, você tem que ter o Windows 10 e uma versão do Windows 19.04.1.0 ou posterior. Então você atualiza o seu Windows ou faz o download dessa versão ou superior para ele funcionar, tá? Ele funciona em 64 bits ou 32 bits. Então vamos lá. A gente vai iniciar. Ele não é um programa de linha de comando, certo? Então muita gente pode achar ruim, mas eu vou fazer aqui um resumo de como você entende mais ou menos como funciona. Ele vai abrir o prompt command e tudo vai ser não tem interface de usuário, né? Interface gráfica, mas a gente vai ver aqui como funciona. Então vou colocar aqui, vou fechar aqui que a gente já viu, né? Vamos instalar. Vamos lá. Eu vou abrir aqui uns resumos que a gente fez. Ó, ele tem 3 modos. Tem o modo padrão, o modo segment e o modo signature. Quais são as diferenças? A diferença é que cada modo vai usar um tipo de resgate. Ele vai pegar algumas informações do sistema, por exemplo, arquivo MFT, o outro pega fragmentos, segmentos FRS, entre outros, tá? Mas para a gente saber direitinho, vamos ver aqui. Tem um resumo que eu peguei aqui muito interessante. Deixa eu ver para mostrar para vocês. Pronto, então qual padrão você vai usar? Então é bem interessante porque ó, o modo padrão você só suporta o sistema de arquivos NTFS. Então, por exemplo, se você tiver no Windows que foi formatado no arquivo no tipo NTFS do HD, então você pode usar esse modo padrão, tá? E funciona melhor para arquivos que foram lidos recentemente. Então você deletou um arquivo hoje ou na semana passada ou até um mês, você pode usar esse padrão se o seu HD ou seu HD externo tiver no NTFS. O modo segmentos. O modo segmento ele vai tentar recuperar que os dados foram excluídos já há um tempo, tá? Ou depois que o disco foi reformatado. Então você formata algum disco, algum HD, você tem que usar o modo segmento para ele tentar resgatar o máximo possível.
Então aqui é quando o padrão é quando você deleta alguns arquivos ou uma pasta recente. E o modo segmento você vai usar quando você formata, quando você apaga tudo, uma coisa muito mais brusca, certo? E o modo de assinatura, ele vai funcionar em qualquer tipo de partição, como FAT, exFAT, NTFS, RFS, mas ele também só funciona para arquivos grandes, tá? Grandes por tipos de arquivos específicos também, um JPEG, um PDF, um MP3, como aqui está dizendo, PNG, ZIP, arquivos de documentos, tá? E os dados de dispositivos de armazenamento externo e dispositivo USB só podem ser recuperados com o modo Signature. Então, se você tiver um HD externo ou um dispositivo USB e quer recuperar esses dados, você vai ter que usar o modo assinatura. Então, HD normal, você vai usar o padrão para arquivos que foram excluídos recentemente. O modo segmento também é para HD normal, né, grande, SSD, mas que foram já excluídos há um bom tempo, ou depois que você formatou esse HD no seu computador. E o modo de assinatura ele vai funcionar com qualquer partição, mas você tem que usar esse modo de assinatura se você quiser recuperar algum arquivo de HD externo e dispositivo USB, certo? Então esse aqui é um resumozinho que já dá para entender facilmente. Então vamos lá. Primeiramente, como fazer? Se você quer, por exemplo, recuperar um arquivo específico que você lembra o nome, então você vai colocar a linha de comando que a gente vai testar, usar o /n, o default, e vai colocar a pasta, o local completo da pasta, sem ser dois pontos, né? Você vai colocar com o caminho específico do documento, tá certo? E até o nome do documento também. Então você vai ter que usar o C2 pontos, que é onde estava o arquivo, e ele vai recuperar usando um outro armazenamento. Como funciona isso? Esse arquivo estava no C2 pontos e ele precisa de um USB, de um HD externo ou algum outro HD que você tenha instalado no seu computador para ele recuperar. Ele vai recuperar não de volta na pasta de origem, ele vai recuperar dentro de um USB, um HD externo que você coloca. Entendeu? Então tem que ter o C2 pontos. Aí você coloca um USB, ele vai criar ou D2 ponto ou E2 ponto, dependendo, você vai ver no meu computador, ali na função, né, do Windows. E você tem que colocar isso aqui, que o arquivo vai ser resgatado dentro desse dispositivo que você vai colocar, certo? Se você quiser recuperar imagens .png, JPG, ou mais específico, assim, de uma extensão específica, a mesma coisa. C2 pontos, onde estava o local, você vai colocar um USB para ela ser resgatada dentro do HD, sem ser o nativo, /n e um caminho do arquivo que você quer recuperar, aí coloca um asterisco .jpg. Então tudo que tiver JPG ele vai tentar resgatar, também específico. E a pasta, se você quiser, não lembra o nome do arquivo, só lembra a pasta que estava, você vai colocar a pasta colocando a barra por último. Tem que colocar essa barra, tá? Para dizer que é um diretório. Pronto, esse é o modo padrão, o modo default. Aí tem o modo segmento, modo assinatura para outros, para USB, que eu vou colocar esses melhores sites que tem, que eu achei na descrição, tá certo? Então vamos testar primeiro o básico. Eu vou deletar um arquivo e para ver se funciona mesmo. Primeira vez que estou fazendo com vocês. Se estiver gostando do vídeo, dá um like, se inscreve, compartilha com algum amigo que já perdeu algum arquivo importante. Então compartilha, que aqui está um manual completo para você recuperar até HDs formatados. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui, ó, abrindo aqui o prompt. Se tiver um pouquinho pequeno, depois você pode aumentar. Aqui não conseguindo aumentar não, mas vamos seguir.
a gente vai colocar assim, ó, WinFR. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui imagens aa.pdf, tá? Então esse arquivo aqui tá aqui na parte de imagens. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar, deixa eu ver aqui, vou pegar aqui o caminho completo, users/fbreno pictures. Para você saber o caminho completo, você vem aqui, clica no botão direito, propriedades, pode ir aqui, ó, ou no compartilhamento, caminho de rede, ele dá, aí você pega o users, fbreno e pictures, né, que é a imagem, ele transfere em inglês. Então já copiei aqui, o arquivo é o aa.pdf, eu vou deletar, ó, eu vou segurar o shift, deletar, ó, então vai excluir permanentemente, tá? O aa.pdf, ó, não tem mais, não tá nem na lixeira. Então eu venho aqui, o WinF, vou colocar C2 pontos, espaço, eu coloquei um USB para ele fazer o arquivo, ele vai ser trazido para o USB, ele não pode ser trazido para o nativo que estava antes, então eu coloquei aqui um USB de 2 pontos. Eu vou colocar espaço de 2 pontos, posso colocar uma pasta, mas eu vou deixar assim mesmo, /n, que é o default, e vou dar um shift, vou colar aquele caminho. Então, users/fbreno, que é o usuário do meu computador nesse, /pictures, que estava na imagem, né? Vou colocar aa.pdf. Vou dar um enter. Então, esse eu estou pegando um arquivo específico, tá certo? Então, ele vai iniciar aqui o sistema. Vou fechar aqui. E vamos ver o que é que ele mostra pra gente. Eu vou dizer o tempo para vocês. Eu vou acelerar o vídeo, mas eu vou depois dizer quanto tempo durou, tá? Para ele recuperar esse arquivo. Bem, pessoal, agora depois de 3 horas, certo? Durou 3 horas praticamente para recuperar. Vamos ver o que aparece. Vou voltar aqui, ó. Então eu queria resgatar esse arquivo que eu deletei junto com vocês, tá? Então depois de 3 horas ele vai aparecer a pasta de destinação do arquivo que ele vai, se ele conseguir resgatar. Ele dá algumas opções de cluster, alguns modos, essas coisas. Ele vai primeiro escanear e processar o disco e depois ele vai tentar fazer o resgate dos arquivos. São 2 passos. Esse daqui demorou muito e o Recovery Files também demorou demais. Mas aí, ó, quando às vezes fica esse 100%, continue, você digita YN para continuar, eu recomendo você ficar dando Enter, porque pode ser a primeira versão, ainda tem uns bugs, mas quando ele parava, ele não dizia que estava perguntando alguma coisa, eu tinha que apertar Enter para ele seguir. Então, se acontecer isso, você aperta o Enter, que se ele estiver nessa pergunta ou já passando pro passo 2, ele já dá uma adiantada, porque senão você vai pensar que travou. E ele deu depois que falhou. Ele disse que teve uma falha em resgatar o arquivo, ele dá um tipo de erro, a sintaxe dizendo que está incorreta. Mas ele diz que no D2 pontos, ele diz que dá uma falha, mas ele diz que um arquivo foi resgatado. E tá no D2 pontos, que é na USB que a gente colocou no começo do vídeo, eu disse para vocês como é que funciona. Users fbreno pictures aa.pdf, tá? Então vamos ver se deu certo. E a gente vem aqui. Deixa eu fechar aqui, cancelar, que ele deu esses bugs também, fica abrindo essas telas. Mas eu venho aqui agora no Explorer. Venho aqui no D2 pontos, na USB.
venho no Recover, que ele criou automático, Users, FBREM, Pictures, e aqui tá o AA.pdf. Ele conseguiu resgatar, certo? Vou abrir aqui para vocês verem rapidamente, ó. Abriu, tá, o conteúdo tá aqui, não vou mostrar para vocês, mas realmente funcionou, certo? Vale a pena ter no computador instalado essa ferramenta. E não se esquece de se inscrever, de dar o like, compartilhar principalmente com alguns amigos se já tiveram esses problemas. E mais tarde tem mais vídeos. Valeu, pessoal, obrigado.